Ô mãe, cadê o Quick? Mãe, o Quick tá com nata. O cara reclamando que o Quick lá tá com nata. E o cara falando, não, veja bem, eu acho que a situação do... É bem isso, cara. Cara... Às vezes você tá discutindo no Twitter, você acha que é um adulto, é um moleque, cara. Por isso que eu não discuto com ninguém nas redes sociais. Não vale a pena, cara. Não vale a Os pena. meus perfis nas redes sociais, cara, são um oásis de tranquilidade. Por quê? O nego aparece xingando, eu nem retruco, é bloque. Não vale a pena, né? Não. O que você vai ganhar com isso? O que um cara que manda um e-mail pra mim, você conhece Manowar? O que esse cara vai oferecer pra mim de interessante? Nada. Então é bloque. Falando em Manowar, É. aquele vídeo lá que viralizou e tal. Qual a história desse Virou vídeo? um clássico. Qual a história clássico. antes disso? A história é o seguinte, eu fui com a intenção de mostrar exatamente o que eu sempre falo. Por que todo fã é realmente um idiota? E é realmente um idiota. E aí, quando surgiu a oportunidade do show do Manowar, eu falei, cara, é o evento perfeito para provar aquilo que eu falo. E aí fui lá com uma equipe do Yahoo na época. Tá. E aí entrevistei um monte de débeis mentais, inclusive aquele rapaz ali, aquele pequeno ogro, né, que se recusou. E é engraçado porque, assim, essa situação ela só aconteceu porque eu, que sou um cara muito educado, eu sempre quando eu me expresso, olha, valeu, muito obrigado, eu dou a mão pra pessoa, valeu, não quer falar. Sim. E eu fui dar a mão pra pessoa e aí ele pegou o gancho. Eu vou dar a mão pra você porque você é um palhaço, que não sei o que, babá. E aí, quando ele começou a xingar, é óbvio que você não pode, jamais, quando você tá alguém xingando, metendo dentro na tua cara, jamais você pode abaixar a cabeça. E aí começaram a juntar um monte de paspalhos em volta e ficaram fazendo aquele coro, não sei o que, babá. Qualquer outra pessoa ali, cara, ou ficaria com medo, ou, né, viraria as costas. Não, cara, você tem que encarar. Tava você e quem lá? Tinha eu, o cinegrafista e uma repórter. E uma mulher ainda. Sem segurança nenhuma. Caramba. Nenhuma segurança. E aí, nesses momentos, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu fiz um pouco de arte marcial durante alguns meses só. Mas uma coisa que você aprende é o seguinte, cara, não se abaixa a cabeça. Quando você está sendo intimidado por alguém, não se abaixa a cabeça. Não se vira as costas, não pede desculpa, nada. Então ali eu fiquei encarando. E aí, né, ficou aquele corinho, não sei o que, blá, blá, blá. E o que acontece é que aqueles paspalhos, não só eles provaram o meu ponto, como o show foi uma merda tão grande do Manowar, que no final do show, os próprios fãs estavam tão revoltados que alguns deles, cara, tiraram as camisetas no estacionamento do Credit Card Hall e fizeram uma fogueira. Caramba, com as camisetas do Manowar. Deles? Por que eles estavam dizendo que o show foi uma merda, que a banda não tocou os clássicos que eles queriam e que eles não iam mais tolerar esse tipo de coisa. E fizeram uma fogueira e queimaram as camisetas. E o Manowar preocupadíssimo com essa fogueira, né? Que o Manowar, na verdade, é um massacration que se leva a sério. Aliás, Massacration, o deus do metal, esteve aqui, né? Ele é muito gente boa, mas o personagem dele é um completo imbecil. É, total. Ele me tratou mal aqui, não foi? A gente foi muito... Foi muito mal educado com a gente aqui. Mas o Bruno Sutter... É verdade? O Bruno Sutter é muito gente fina. O Bruno Sutter é muito gente fina. Teve que controlar o Massacration aqui. Mas você entrevistou quem? O Massacration? Os dois, vieram os dois. A gente entrevistou o Bruno Sutter e o Detonator. O Detonator, Vocês pediram também, né? Vocês estavam pedindo também, né? Não, e outra. Então o que acontece? E até hoje o pessoal... Eu falei que você ia vir aqui. Pergunta pra ele do Manowar. Todo mundo ficou... Lógico. Por quê? Porque grande parte do seu público é formado por débil mental. Não, mas eu acho que a galera é mais a zoeira, não é? Eu acho que não são fãs do Manowar, não. É mais a zoeira, não. O que o pessoal tá falando? Tava falando alguma coisa do Manowar? Acho que não, né? Lógico. Estavam muito, cara. O que eles estavam falando? Não. Tem que falar do Manowar. Manowar é a maior banda de todos os tempos. Pois é. Então eu acabei de falar do Manowar. Tá. É? Melhor banda de todos os tempos. Então são... Então, realmente. Né? Então para usar um termo da minha infância, no frigir dos ovos, né? Eles provaram aquilo que exatamente eu afirmo. Ficou todos os caras ali com cara de idiota, fazendo papel de idiota. Do Glen Rock lá naquela época, você viveu essa época? Sim.
Sim. Foi anos... Peraí, o que é glam rock pra você? Porque glam rock... Não é, tem gente que fala que Poison é glam rock. Não é. Não, tô falando... Glam rock é Bowie, é Slade, é T-Rex, é Gary Glitter. Isso é a primeira metade dos anos 70. E esse movimento aconteceu por quê, você acha? Ele veio em contrapartida com o quê? O que estava vindo antes? Porque eu percebo no rock ou na música, sempre um movimento meio que tenta quebrar o anterior, né? Veio a geração do Paz e Amor, aquela coisa, depois vem outra coisa. Então, mas e isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, porque hoje, por exemplo, a música, ela não transforma a vida de ninguém. Ela é apenas uma trilha sonora para uma outra coisa que você tá fazendo, tá arrumando teu quarto, aquela coisa. Porque o punk rock, essas coisas, tinham uma coisa por mas trás, sempre a música, assim como outras formas de arte, esses movimentos, eles surgem exatamente para se contrapor ao que tá rolando em termos de... Você não queria se parecer com aquele pessoal antes e falar, o meu discurso é esse daqui, né? Então, quando surgiu o glam, por exemplo, que era com aquela coisa extremamente cheia de brilhos, era o Bowie com aquela figura absolutamente andrógena, aquilo ali surgiu por quê, cara? Por quê? Você tinha, já na época, artistas usando o palco como situação de confronto. O Bowie nada mais é, cara, do que uma extensão do que era o Iggy Pop com o Stooges. O Iggy Pop era um cara que chamava a plateia pro pau. Caramba. Tem aquele episódio clássico que ele passou manteiga de amendoim no corpo e se jogou na plateia, o pessoal levantando, cara. O Iggy Pop. Então você tem o punk, a resposta o punk foi uma resposta a quê? A um cenário musical dominado por milionários, e o Rod Stewart, e todos aqueles caras, Elton John, esses caras já eram caras que estavam fazendo discos e vendendo. E as bandas de rock progressivo. É isso que eu ia falar, que ficavam, né, com aquela punhetação e tal. As suítes de 23 minutos, cara. E aí, o que restava para uma molecada desempregada? Lembre-se que a Inglaterra estava passando por um problema econômico absurdo. Uma molecada desempregada, que não tinha o que fazer, e que não sabia tocar. E não se sentia representada naquele tipo de coisa. E não sabia tocar. Cara, vamos fazer o oposto. Então, 3 acordes e todo mundo eu só sei fazer isso. Você tá entendendo? Então o glam também ele surgiu isso. Por quê, cara? Porque o cenário dos anos 70 era aquela fase meio pós-hippie. O movimento hippie deu errado. Né? A Guerra do Vietnã, o que aconteceu no Festival de Altamont com os Stones fizeram um show gratuito em Altamont, que era um autódromo, e a segurança dos Rolling Stones era feita pelos Hells Angels, cara. Caramba. E aí o que acontece? Eles mataram um cara da plateia. Na porrada? Não, mataram na faca. Caramba. Porque eles viram um cara que supostamente ia apontar um revólver pro Mick Jagger. Então ali, bicho, esse é um dos episódios marcantes do fim da coisa da era paz e amor. Cara, não vai ter paz e amor no mundo. A gente tá com a Guerra do Vietnã, num show dos Rolling Stones teve morte. Não vai ter. Então o que acontece? Dentro desse cenário, o glam, ele surgiu exatamente isso, para tentar trazer um pouco de leveza colorida para um cenário extremamente soturno. E numa época, cara, que o grande lance da monocultura sexual era você ser bissexual. Era uma quebra, né? Era uma quebra no padrão de machismo, principalmente na Inglaterra. Então, todos os movimentos... O jazz aconteceu isso, o blues aconteceu isso... Todos os estilos musicais, de uma certa forma, eles surgem e surgiram e vão continuar surgindo como contraponto a um estado anterior. O rock, quando aparece também, o rock Elvis Presley, que traz todas as batidas dos negros. Não, muito antes que isso. Muito antes que isso. Você tem figuras emblemáticas do rock and roll. Você tem Little Richard. O Chuck Berry. Preto. É preto, é. Ou negro, não sei. Black. Hoje em dia o pessoal falou preto. Não é? Little Richard. Acho que sim. Sim. Ok. Todo mundo... Eu vou... costuma usar mais preto. Eu não vou... porque quando a gente era moleque era negro. Era errado falar preto. Então, mas hoje em dia... Aqui, mas eu vou sintetizar. Tá. Little Richard. Black. Chuck Berry. Black. Fats Domino. Black. Ike Turner.
que é o marido que foi o ex-marido da Tina Turner. Turner. Foi uma figura essencial. O primeiro rock and roll é praticamente dele. Cara, eu não sei que som que ele fazia. Eu não sei. Esse cara, é óbvio que ele passou pra história como o cara que surrava a Tina Turner. Mas musicalmente falando, esse cara tem uma importância histórica sensacional. Então o rock veio daí. Qual é a importância do Elvis? Foi o primeiro branco. Mas veio também da igreja, da música da igreja, ou não tem nada? Vinha, mas o rock and roll, ele veio basicamente de um negócio chamado Hillbilly, que era uma mistura de country com folk, só que mais acelerado. E aí você tinha os cantos da igreja gospel, né? Aqueles spirituals, aquela